Você já sentiu como se algo invisível estivesse observando você? Como se, em meio ao silêncio da madrugada, uma presença pairasse sobre o ambiente? Quantas vezes você acordou com um peso no peito ou com um sentimento inexplicável de inquietação? Não, você não está sozinho. E talvez essa sensação seja o eco de uma verdade espiritual que o mundo insiste em esconder. Seja muito bem-vindo ao canal Sagrado Mestre. Aqui falamos de verdades espirituais que muitas pessoas não sabem. Se você busca respostas, discernimento e quer compreender o que realmente está por trás do que seus olhos veem, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Porque hoje vamos juntos atravessar o véu que separa o mundo físico do espiritual. A Bíblia nos revela que a realidade que enxergamos é apenas uma parte de algo muito maior. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: "Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais." Essa passagem não é simbólica, é uma denúncia, um alerta de que há uma guerra espiritual invisível sendo travada, enquanto muitos vivem anestesiados, entretidos com as distrações do mundo. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando estamos sozinhos, em oração, ou quando somos assolados por pensamentos ruins sem razão aparente? Quantos momentos da sua vida você atribuiu ao acaso, sem perceber que, por trás deles, existiam forças operando, ora para proteger, ora para destruir? O mundo espiritual é real, mais real do que tudo que podemos tocar. É nele que os destinos são moldados, onde decisões invisíveis interferem em nossas vidas, relacionamentos, saúde e até mesmo na nossa salvação. Mas por que essas verdades são ocultas? Por que não se fala disso nas escolas, na mídia, nos púlpitos modernos? A resposta pode ser perturbadora, porque um povo que desperta espiritualmente se torna perigoso para o sistema de controle. Porque o conhecimento liberta e quando os olhos são abertos, a alma deixa de ser manipulável. Pense comigo, por que tantos filmes, séries e músicas brincam com temas espirituais, zombando de demônios e anjos, romantizando bruxaria, invocando forças ocultas, como se fosse algo inofensivo? Não se trata de coincidência. Existe um plano sutil para dessensibilizar as pessoas, especialmente os jovens, e afastá-los da luz de Deus. E você? Já percebeu como sua fé é constantemente colocada em xeque? Como parece cada vez mais difícil orar, jejuar ou simplesmente se desligar das distrações e buscar comunhão com o Espírito Santo? Esses obstáculos não são apenas emocionais, são estratégicos. Uma batalha silenciosa acontece diariamente, não apenas em igrejas ou lugares santos, mas na sua casa, no seu quarto, no seu pensamento. É lá que o inimigo tenta te enfraquecer, confundir e afastar de Deus. Quantas vezes você sentiu que estava caindo em padrões repetitivos de erro? Como se estivesse preso em ciclos espirituais que drenam sua energia, sua fé, sua motivação? Isso não é apenas psicológico, é espiritual. E aqui entra uma verdade dura. Há cristãos que frequentam a igreja há anos, mas que nunca se deram conta de que estão sendo monitorados, oprimidos e até manipulados por entidades espirituais que se alimentam de brechas, traumas e pecados não confessados. Você já se perguntou por que certos pecados se repetem, mesmo após tantos arrependimentos? Já pensou por que alguns lares vivem em constante conflito, mesmo quando todos os moradores afirmam amar a Deus? É porque existe uma estrutura espiritual operando, e enquanto ela não for identificada e rompida, continuará reinando em silêncio. Agora, pense comigo. Quais são as brechas espirituais que podem estar abertas na sua vida?
Que tipo de palavras, músicas, amizades ou hábitos você tem mantido que possam estar alimentando forças das trevas sem que você perceba? A palavra nos adverte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E é exatamente esse conhecimento, esse discernimento espiritual, que muitos não buscam por medo, por ignorância ou por comodismo. Mas e você? Está disposto a despertar? Comente aqui embaixo. Você acredita que há batalhas espirituais acontecendo ao seu redor? Já viveu experiências que não consegue explicar com lógica? Sua história pode ajudar outras pessoas a acordarem para essa realidade. Ao compreender que estamos inseridos em uma guerra espiritual, é impossível não se perguntar: quem são os verdadeiros inimigos? Como eles agem? E, principalmente, como podemos nos proteger? A resposta não está em fórmulas humanas nem em superstições, mas nas Escrituras. Jesus, ao ser tentado no deserto, nos revelou que a batalha espiritual é vencida com autoridade, jejum, conhecimento da palavra e obediência ao Pai. Mas o que mais chama-se a atenção naquele episódio é que o próprio Filho de Deus foi confrontado diretamente por Satanás. Você já refletiu sobre isso? Se até Jesus foi tentado, o que nos faz pensar que estamos imunes? A diferença é que ele estava preparado, vigilante e consciente da natureza da batalha. Satanás e seus demônios não se manifestam apenas de forma grotesca, como vemos em filmes. Na maioria das vezes, suas ações são sutis, travestidas de pensamentos, sentimentos e até mesmo conselhos bem intencionados. Eles observam nossas fraquezas, nossos hábitos e exploram cada brecha emocional e espiritual. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por medo, vergonha ou culpa? Quantas decisões você adiou? Quantos sonhos abandonou por acreditar que não era capaz ou que Deus não te ouvia? Pois saiba, essas mentiras são frequentemente semeadas por espíritos que têm como missão sabotar o seu propósito. A palavra nos chama a vigiar e orar. Mas será que temos feito isso? Ou será que temos vivido no piloto automático, entregando nossa mente a qualquer conteúdo, nosso corpo a qualquer rotina e nosso coração a qualquer influência? Pare por um momento e reflita. O que você tem consumido diariamente? Quais vozes você tem escutado? Será que são realmente vozes humanas? Ou ecos de algo mais profundo? Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa não é uma figura de linguagem, é um alerta urgente. O inimigo não descansa, não se distrai, não tem pressa. Ele apenas observa e ataca quando estamos mais vulneráveis. E aqui está uma das verdades mais ocultas sobre o mundo espiritual. Ele é altamente legalista. Sim, o mundo espiritual opera sob leis. E quando você, mesmo inconscientemente, transgride princípios espirituais, você dá direito legal para que forças das trevas atuem em sua vida. Isso significa que um trauma não tratado, uma mágoa não curada, um pecado não confessado, podem ser usados como portas de entrada. E uma vez que esse acesso é concedido, essas entidades espirituais começam a operar como se tivessem permissão para permanecer. É por isso que muitas pessoas vivem anos aprisionadas a vícios, ciclos de autossabotagem, doenças emocionais ou físicas sem causa aparente. Não é apenas psicológico, é espiritual. Você conhece alguém que parece sempre estar preso na vida, que por mais que tente, não consegue avançar? Talvez você mesmo esteja passando por isso agora. Já pensou na possibilidade de que há algo além do natural impedindo seu progresso? Essas forças não apenas atrasam, elas se especializam em confundir, criam divisões em famílias, afastam filhos da presença de Deus, esfriam relacionamentos saudáveis e nos fazem duvidar até mesmo da existência do amor divino.
Mas aqui vai uma verdade libertadora. Nenhum poder do inferno é maior do que o sangue de Jesus. E é por isso que conhecer a verdade é tão importante. Porque é através dela que o jugo é quebrado, que os olhos são abertos e que a autoridade espiritual é restaurada. Você sabe qual é sua autoridade em Cristo? Já ouviu falar sobre o poder da oração estratégica, do jejum intencional e da confissão genuína como armas espirituais de guerra? No mundo físico, um soldado precisa de treinamento, disciplina e conhecimento para vencer. No mundo espiritual, não é diferente. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, e essa armadura não é simbólica. Ela é real, eficaz e necessária. Efésios 6 nos apresenta essa armadura: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas será que você tem se vestido com ela todos os dias? Ou tem saído desarmado para enfrentar um mundo invisível que não conhece piedade? Pergunte-se: como está sua vida de oração? Você tem separado tempo para estar a sós com Deus? Tem buscado discernir os sinais espirituais ao seu redor? Deixe seu comentário aqui. Qual parte da armadura espiritual você sente que mais precisa fortalecer neste momento da sua vida? Quando falamos sobre armadura espiritual, não estamos tratando de uma fantasia religiosa. Estamos falando de uma proteção vital, porque no mundo espiritual a neutralidade não existe. Ou você está debaixo da cobertura de Deus, ou está vulnerável às investidas do inimigo. Não existe meio termo. E essa é uma verdade que muitos evitam encarar. Agora pense: quantas pessoas você conhece que afirmam crer em Deus, mas vivem constantemente aterrorizadas por pesadelos, paralisias do sono, sensações de presença no quarto, confusão mental e peso espiritual em certos ambientes? Isso não é coisa da cabeça, isso é real, é espiritual. E a maioria dessas manifestações são sintomas de brechas abertas. Infelizmente, muitos cristãos têm negligenciado a vigilância espiritual. Vivem rotinas religiosas vazias, enquanto no plano invisível, suas almas estão sendo enfraquecidas, vigiadas e cercadas. O mundo espiritual é organizado, existe hierarquia entre os anjos e também entre os demônios. Existem principados que dominam regiões inteiras, espíritos territoriais que operam sobre cidades, famílias e até igrejas. E se você nunca ouviu falar disso, talvez seja porque essas verdades foram sufocadas por uma fé superficial e institucionalizada. Mas Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer reino, e o reino de Deus é poder, é justiça, é luz que expulsa as trevas. Quando você começa a viver esse reino, você se torna uma ameaça ao reino das trevas. É por isso que alguns de vocês, ao começarem a buscar mais a Deus, perceberam que a luta aumentou, que os ataques ficaram mais intensos, que a opressão ficou mais sutil. Isso não é coincidência. É estratégia do inimigo, que tenta te fazer recuar antes que você descubra quem você realmente é em Cristo. Você sabia que há dons espirituais que podem ser ativados em sua vida e que muitos cristãos jamais acessam por medo ou ignorância? O dom de discernimento de espíritos, por exemplo, é uma ferramenta essencial para identificar manifestações espirituais, detectar influências malignas e perceber o que está além da aparência. Quantas vezes você já sentiu algo estranho em um lugar ou perto de alguém, mas não soube explicar? Talvez tenha sido o Espírito Santo te alertando. Mas se você não está sensível, se sua mente está entorpecida pelo barulho do mundo, você ignora esses sinais e perde batalhas que poderiam ter sido vencidas com um simples vigia. Neste exato momento, há pessoas sendo atormentadas por entidades que se disfarçam de emoções. Espíritos de medo, ansiedade, angústia, depressão, inveja. Eles se instalam silenciosamente, alimentando-se de palavras negativas, músicas que invocam tristeza
relacionamentos tóxicos e hábitos destrutivos. E quando percebem que alguém começou a despertar, intensificam o ataque. Mas você não precisa viver assim. Você pode sair dessa prisão espiritual. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação começa quando você decide parar de tratar sua vida espiritual como algo secundário. Muitos estão espiritualmente anêmicos porque se alimentam de conteúdo vazio. Assistem horas de séries, navegam sem direção pelas redes sociais, mas não separam 10 minutos para mergulhar na palavra. E depois se perguntam por que sentem que Deus está distante. Deus nunca esteve distante. Você é quem pode estar cercado por ruídos demais, mas Ele continua falando. E se você está aqui, é porque Ele está chamando você de volta. Agora olhe para a sua vida. Quais áreas parecem travadas, como se algo invisível estivesse impedindo seu avanço? Há alguma repetição de padrões negativos em sua família? Existe algum ciclo que se repete geração após geração? Essas maldições hereditárias existem, e elas só são quebradas quando alguém decide romper com o ciclo e declarar guerra espiritual contra essas estruturas ocultas. Você pode ser essa pessoa. Você está disposto a lutar pela sua linhagem? A ser aquele que rompe pactos antigos, que fecha brechas espirituais e que levanta altares de adoração ao Deus vivo? Declare nos comentários: eu escolho romper com todo ciclo espiritual maligno. Sua declaração tem poder. Suas palavras são sementes. E o mundo espiritual responde àquilo que você confessa com fé. Chegou a hora de tirar a venda dos olhos e enxergar que não estamos aqui apenas para existir. Estamos aqui para vencer, para libertar, para iluminar. Mas isso só será possível se deixarmos de ser espectadores e nos tornarmos guerreiros. Chegamos ao ponto onde muitos recuam, a guerra direta contra forças espirituais. Falar disso exige coragem, mas viver isso exige fé. Porque quando você decide lutar, você será atacado, mas também será guardado, capacitado e fortalecido. A maioria das pessoas imagina que a libertação espiritual acontece apenas em cultos intensos, com gritos e manifestações visíveis. Mas a verdade é que o processo de libertação começa no secreto, no quarto fechado, onde ninguém vê. Na decisão silenciosa de romper com velhos hábitos, cortar laços com influências malignas e entregar, de forma radical, cada área da vida nas mãos de Deus. Você já fez isso? Já colocou diante de Deus cada canto da sua história, cada trauma escondido, cada pecado guardado a 7 chaves? Porque são justamente nesses lugares sombrios da alma que o inimigo constrói fortalezas espirituais. E enquanto essas fortalezas não forem derrubadas, a verdadeira libertação não acontece. Mas como derrubar essas muralhas? A resposta está na rendição. Não aquela rendição forçada, religiosa, teatral, mas uma rendição real, profunda e sincera. Um clamor de dentro da alma que diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Liberta-me, purifica-me, preenche-me com o teu espírito. É nesse ponto que o céu se move, porque o mundo espiritual responde à postura do coração. Um coração orgulhoso não acessa o sobrenatural, mas um coração quebrantado, esse sim, atrai o poder de Deus. Há pessoas que vivem presas em ciclos de opressão porque ainda estão presas a pactos espirituais conscientes ou inconscientes. Pactos que foram firmados através de palavras, objetos, músicas, até mesmo programas de televisão ou rituais de infância que pareciam inofensivos. Você já orou pedindo a Deus para revelar se existe algum pacto ou aliança espiritual atuando contra a sua vida? Já repreendeu, em nome de Jesus, toda ligação com o oculto, mesmo aquelas que aconteceram sem o seu consentimento direto? As trevas não respeitam ignorância. Elas operam em legalidade. E é por isso que precisamos cancelar, verbalmente e com autoridade,
todo vínculo com o reino das trevas. E ao fazer isso, consagrar completamente a vida a Cristo. A libertação não é um evento isolado, é um estilo de vida, é um caminhar diário, onde você fecha portas todos os dias, limpa o coração todos os dias, vigia seus pensamentos todos os dias. Porque o inimigo não se cansa, mas o Espírito Santo também não. Você sabia que sua casa pode estar espiritualmente contaminada? Muitos enfrentam opressões sem entender que os objetos dentro de seus lares, as músicas que tocam, os filmes que assistem, estão alimentando presenças espirituais nocivas. Já orou pela sua casa? Já consagrou seus cômodos ao Senhor? Já repreendeu toda influência que entrou sem sua permissão? Não é superstição, é vigilância espiritual. E quanto ao seu corpo? Lembre-se, ele é templo do Espírito Santo. Mas será que temos tratado nosso corpo como tal? Ou temos usado nossos olhos para consumir lixo, nossa boca para reclamar, nossa mente para cultivar ressentimentos? O mundo espiritual responde à forma como cuidamos da nossa morada interior. Quando você se purifica, quando você busca santidade, quando você se alinha à vontade de Deus, sua autoridade espiritual aumenta. E você se torna perigoso para as trevas. É por isso que, muitas vezes, após um período de santificação, as tentações aumentam. Os ataques se intensificam, porque o inimigo sabe que está prestes a perder território, e ele fará de tudo para manter o controle. Mas escute, você não foi criado para ser dominado por espíritos malignos. Você foi criado para reinar com Cristo. Você foi chamado para libertar cativos, para curar feridos, para pregar boas novas aos quebrantados. Você se vê vivendo isso? Ou ainda está preso ao medo, à dúvida, à apatia espiritual? Talvez hoje seja o momento de se posicionar, de parar de aceitar o que é espiritual como se fosse natural, de se recusar a viver mais um dia em silêncio, enquanto seu espírito grita por liberdade. Declare nos comentários: eu consagro minha casa, minha mente e meu corpo ao Senhor Jesus. Que essa confissão ecoe no mundo espiritual como um rompimento definitivo com as trevas. Você está sendo despertado. E quando um homem ou uma mulher de Deus desperta, o inferno treme. Você chegou até aqui, e isso não é por acaso. Muitos começam, poucos permanecem, mas aqueles que suportam a verdade até o fim, esses são transformados. Você está sendo chamado para algo maior. Uma vida espiritual desperta não é confortável, mas é gloriosa. A consciência do mundo espiritual muda tudo. Suas escolhas, seus relacionamentos, sua rotina, sua missão. Quando você entende o que realmente está acontecendo ao seu redor, nas entrelinhas dos acontecimentos, nos bastidores da vida, você começa a discernir o que é distração e o que é propósito, o que é cilada do inimigo e o que é direção divina. E sabe qual é o maior medo do reino das trevas? Que você descubra quem é em Cristo. Que você compreenda que não precisa de mediadores humanos para acessar o Pai. Que você tem autoridade espiritual para libertar sua casa, seus filhos, sua geração. Você tem orado por isso? Ou tem deixado o desânimo te engolir lentamente, noite após noite? Hoje, agora, você pode fazer uma escolha. Você pode continuar vivendo uma espiritualidade morna, ritualística, passiva, ou pode se levantar como sentinela do reino. Pode ser aquele que acorda antes do sol nascer para interceder pela sua família. Pode ser aquele que fecha as portas do seu quarto, não para reclamar, mas para guerrear no espírito. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 3:6-3. Quantas verdades ocultas Deus ainda quer te revelar? Quantos livramentos Ele já te deu e você nem soube? Quantas vezes Ele te despertou na madrugada para orar e você achou que era apenas insônia? Desperta, alma. O céu está te chamando. O tempo da ignorância espiritual precisa acabar.
Você foi selado com o Espírito da verdade, e onde há luz, as trevas não podem permanecer. Reflita: o que tem ocupado mais espaço no seu coração? A presença de Deus ou as preocupações deste mundo? Você se lembra da última vez em que sentiu a glória dele invadir seu quarto? Da última vez que chorou, não por dor, mas por arrependimento? É isso que o mundo espiritual tenta apagar: sua sensibilidade. Quando você se torna indiferente à presença de Deus, você se torna alvo fácil. Mas ainda há tempo. Tempo de alinhar sua vida ao céu. Tempo de fechar brechas, de destruir altares antigos, de purificar a alma e voltar ao primeiro amor. Você tem autoridade para quebrar maldições, para desfazer obras de feitiçaria, para orar por cura, para proclamar libertação. Mas isso não virá com discursos prontos, nem com frases decoradas. Isso vem com intimidade, com renúncia, com lágrimas, com entrega. Hoje, você pode dar o primeiro passo. Você pode decidir: Senhor, eu quero viver essa realidade. Quero ser cheio do Teu Espírito. Quero enxergar o invisível e guerrear com as armas do alto. E se você crê, declare aqui nos comentários: eu me levanto como guerreiro espiritual em nome de Jesus. Que essas palavras sejam um decreto, que sejam ouvidas não apenas na terra, mas no céu e também no inferno. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Alguém que você ama, mas que está vivendo preso em uma realidade distorcida. Seja instrumento de despertamento. E lembre-se, você não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas. Há um exército de intercessores. Há anjos que guerreiam ao seu redor. E há um pai que te chama pelo nome e diz: filho, filha, eu estou contigo até o fim. Nada é mais importante do que sua alma. Nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhuma distração vale mais do que estar preparado espiritualmente. Porque o mundo físico vai passar, mas o espiritual é eterno. Você está pronto para viver o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. Está pronto para acessar o nível onde os milagres acontecem, onde os dons são ativados e onde as cadeias são quebradas. Então ore, busque, clame, jejue, leia a palavra, ouça a voz de Deus, e quando todos disserem que você enlouqueceu, sorria, porque quem ouve o céu sempre parecerá louco para quem só vive na terra. Que o Espírito Santo te envolva agora, que a paz que excede todo entendimento inunde sua alma, e que você nunca mais volte a ser o mesmo. Se este vídeo tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal Sagrado Mestre para continuar recebendo revelações que despertam, confrontam e transformam. Aqui, a verdade não será escondida, ela será proclamada.